Neste vídeo, vamos falar sobre reprodução sexuada e compreender como falhas ao nível da meiose podem levar à ocorrência de mutações cromossómicas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como já vimos num vídeo anterior, a meiose compreende duas divisões. Uma primeira divisão reducional, onde os cromossomas homólogos se separam, reduzindo assim de 2 N cromossomas para N cromossomas, e uma divisão equacional, onde há a separação dos cromatídeos e há apenas uma redução da quantidade de DNA nas células. Antes da meiose, em interfase, tem sempre que ocorrer a replicação do DNA e a preparação da célula para a divisão. O que acontece quando há falhas na meiose? Quando as coisas não correm bem? Durante os fenómenos da meiose, podem ocorrer ocasionalmente erros que conduzem a alterações na estrutura ou no número de cromossomas das células resultantes, originando assim mutações estruturais, quando há manutenção do número de cromossomas e altera-se apenas o arranjo e o número de genes, como se vê no exemplo, o par de cromossomas 5, num deles tem menos genes. Ou então, podem originar mutações numéricas quando há alteração do número de cromossomas. Como no exemplo que vemos, temos 3 cromossomas no par 21. Como acontecem mutações cromossómicas estruturais? Estas mutações surgem devido à ruptura da estrutura linear dos cromossomas durante o crossing over, seguida de uma reparação deficiente que é responsável pelo aparecimento de sequências anormais de genes. Podem resultar de erros na troca de material genético entre cromossomas homólogos, o que pode provocar duplicação ou deleção de partes de genes, ou menos frequentemente entre cromossomas não homólogos. Podem ocorrer diferentes mutações cromossómicas estruturais, como a deleção, translocação, duplicação e inversão. Neste caso, que mutação ocorreu? Foi uma deleção. Houve perda de material cromossómico, originando falta de genes no centro ou na extremidade do cromossoma. Neste outro caso, o que é que aqui aconteceu? Foi uma translocação simples. Houve uma transferência de material de um cromossoma para outro não homólogo. Neste caso, ocorreu uma translocação recíproca. Houve uma troca de segmentos entre 2 cromossomas não homólogos. Neste caso agora, ocorreu uma duplicação. Houve uma adição de um segmento cromossómico resultante do cromossoma homólogo. Surge assim um conjunto de genes em duplicado. Neste caso, aconteceu uma inversão. Houve a inversão da ordem dos genes resultante de uma soldadura em posição invertida de um segmento cromossómico. Alguns exemplos de mutações cromossómicas estruturais. Podemos ter a deleção no cromossoma 5, que é conhecido também como síndrome do mio do gato. O nome vem do choro dos recém-nascidos, que parece o miar de um gato devido à má formação da laringe, característica marcante nos primeiros dias ou semanas de vida. Vendo agora as mutações cromossómicas numéricas. Como é que podem acontecer mutações cromossómicas numéricas? Podem acontecer em 2 momentos da meiose. Ou durante a primeira divisão pela não separação de cromossomas homólogos, durante a anáfase 1, ou então na segunda divisão pela não separação dos cromatídeos de um cromossoma na anáfase 2. Vejamos na primeira situação. Por exemplo, numa célula com 2 N cromossomas, que neste caso correspondem a 4 cromossomas. Quando na primeira divisão da meiose, na anáfase 1, um dos pares de cromossomas homólogos não se separar, na segunda divisão meiótica vão-se formar 2 células com mais um cromossoma, com 3 cromossomas, N mais 1, e 2 células com menos um cromossoma, que neste caso era apenas um cromossoma, mas que podemos representar como N menos 1. Se estes gametas se juntarem com gametas com o número de cromossomas normal, pode levar ao aparecimento de trissomias ou monossomias nos zigotos formados. No primeiro caso, irão aparecer trissomias e no segundo caso, irão aparecer monossomias.
Se o erro for na segunda divisão da meiose, na anáfase 2, na primeira divisão tudo acontece normalmente e na segunda divisão apenas nas células que não houve a separação correta dos cromatídeos é que vão apresentar anomalias. Uma apresentará N-1 cromossomas e a outra N+1 cromossomas. Mais uma vez, ao juntar com gametas com o número de cromossomas normal, 2 gametas vão formar zigotos com o número de cromossomas normal, enquanto os outros 2 apresentarão zigotos com mutações cromossómicas numéricas. Um com mais um cromossoma e outro com menos um. Assim, podemos sistematizar as mutações cromossómicas numéricas em euploidias e aneuploidias. Nas euploidias, há alteração do conjunto de todos os cromossomas, como por exemplo temos as poliploidias, 3N, 4N, etc., sendo comum nas plantas e geralmente inviável nos animais. Nas aneuploidias, existem erros na separação dos cromossomas, envolvendo apenas um determinado par de homólogos, fazendo com que haja um ou mais cromossomas extra ou em falta, como por exemplo a trissomia 21, que apresenta 3 cromossomas no par 21. Dentro das aneuploidias, podemos ter trissomias, monossomias, polissomias e nulissomias. Trissomias quando temos 3 cromossomas em vez de 2 num par, monossomias quando temos um cromossoma em vez de 2, polissomias quando temos mais do que 3 e nulissomias quando não temos nenhum cromossoma desse par. Alguns exemplos de aneuploidias nos cromossomas autossómicos temos a trissomia 21, ou síndrome de Down, com a presença de 3 cromossomas no par 21. Ou então a trissomia 18, ou síndrome de Edwards, com 3 cromossomas no par 18. Em ambos os casos, estes indivíduos possuem um cariótipo com 47 cromossomas em vez dos 46, pois têm um cromossoma a mais. Exemplos de aneuploidias nos cromossomas heterossómicos ou sexuais são a trissomia XXY, ou síndrome de Klinefelter, em que o cariótipo são 47 cromossomas XXY, são indivíduos do sexo masculino com um cromossoma X extra. Também pode ocorrer XYY, que é o síndrome de Jacob, também com cariótipo 47, mas neste caso XYY. A única monossomia viável na nossa espécie é a monossomia X, ou síndrome de Turner, que ocorre quando uma mulher apresenta apenas um cromossoma X no par sexual. O seu cariótipo será então 45X. Desta forma, percebemos como erros na meiose podem levar à ocorrência de mutações cromossómicas. Estas mutações são mais frequentes na formação de gametas quanto maior for a idade do indivíduo. É por esta razão que mães com idades mais avançadas têm um maior risco de ter um bebê com algum destes síndromes. Ficou percebido? Espero que sim.